Olá, boa tarde. A reforma trabalhista é garantia de emprego ou provoca baixos salários e demissões? Essas foram algumas das opiniões divergentes de convidados que compareceram hoje à reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. O ministro a favor da reforma, um procurador totalmente contra. O presidente do TST e o representante do Ministério Público se revezaram para defender e criticar a reforma trabalhista aprovada na Câmara e em análise no Senado. Ives Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, admitiu que no próprio TST o tema divide opiniões, mas ele, particularmente, destaca a segurança jurídica oferecida pelo projeto. O projeto, no seu conjunto, é um avanço significativo para melhorar, harmonizar as relações de trabalho no Brasil. Por quê? Porque, no meu modo de ver, gera mais segurança jurídica. Ao gerar segurança jurídica, gera, no meu modo de ver, empregos. Falando de pontos específicos da reforma trabalhista em debate, Ives Gandra elogiou a preocupação com a manutenção do emprego. Está contemplando isso. Se houver flexibilização, vai ter que haver garantia de emprego. E é o que mais nós esperamos numa época de crise. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho rebateu. Cláusula compensatória não pode ser a manutenção do próprio emprego. Tem que ser vantagens além do emprego, porque o emprego é o próprio sustento. A natureza jurídica do salário é alimentar, é alimento. O presidente do TST também destacou o fortalecimento da negociação coletiva e a simplificação e racionalização da Justiça do Trabalho oferecidas pelo projeto. Ressaltou ainda a flexibilização da jornada de trabalho. O trabalhador quer ir mais cedo para casa. Então, ele não quer ficar aquele tempo todo na empresa. Ele almoça em meia hora e depois ele tem que ficar em algum canto da empresa esperando passar a outra meia hora. Ele quer ir mais cedo para casa. A empresa quer fechar a barraquinha mais cedo. Por que nós, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, vamos obrigá-lo a ficar aquela uma hora? Para Ronaldo Fleury, criação de empregos vem com a melhora da economia do país. Lembrou que as reformas em outros países levaram ao desemprego e à informalidade e criticou muito a terceirização. Mais de 80% dos acidentes fatais do trabalho são com trabalhadores terceirizados, que é um jogo de empurra. A empresa terceirizada fala, não, ele trabalha em outra empresa. Eu não tenho como controlar o meio ambiente de trabalho de outra empresa. Já a empresa tomadora diz, não, o empregado não é meu, eu tenho que cuidar dos meus. O IBGE e também o Diese afirma que o Brasil tem 137 milhões de pessoas em idade laboral. Dessas, 49,5, 50 milhões de pessoas estão acolhidas pela CLT. Outras 87, 90 milhões de brasileiros não sequer estão escolhidas pela CLT. De que maneira esse projeto dialoga para contribuir para nós abrigarmos ou incorporarmos mais brasileiros no mercado formal de trabalho? Porque senão nós estamos aqui a discutir para um conjunto, uma parcela da população, e não para o conjunto dos brasileiros em idade laboral. E a audiência pública para debater o contrato de trabalho na proposta da reforma trabalhista também ouviu representantes da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, da nova Central Sindical de Trabalhadores e da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Com a unanimidade dos 20 senadores presentes, a Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou os 3 indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público: Orlando Rochadel Moreira, Lauro Machado Nogueira e Dermeval Farias Gomes Filho. Eles ainda terão de ser aprovados em votação secreta no plenário, onde as indicações terão regime de urgência. O Senado está na campanha mundial do Dia do Lúpus. A data, 10 de maio, é para que médicos e o povo em geral prestem atenção aos sinais da doença, que é rara, mas grave. Há 3 anos, Ingrid descobriu que tem lúpus. Foi um choque saber que estava com a mesma doença que provocou a morte do pai. Quando o médico falou ainda que era grave, um dos casos graves de lúpus, por ter acometido os rins, eu
Chorei muito, 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 muito. Eu fiquei arrasada, não sabia o que ia acontecer comigo. Mesmo com o histórico familiar, o diagnóstico só veio depois de uma peregrinação por vários especialistas. O tratamento para a doença, já em estado avançado, mudou a vida de Ingrid. Teve que fazer quimioterapia para não perder os rins e chegou a tomar mais de 20 comprimidos por dia. Eu desfigurei, eu fiquei muito inchada. Tive muita acne, eu tive muito estresse no corpo, eu tive que andar durante esses 6 meses que eu fazia quimioterapia pela minha imunidade baixa com máscara, então era muito ruim, as pessoas achavam que eu tinha alguma doença contagiosa e na verdade eu estava me protegendo delas. O lúpus é uma doença autoimune que afeta principalmente a pele, articulações, rins, cérebro, mas também outros órgãos, como coração e pulmão. Em doenças autoimunes, as células do sistema de defesa do organismo começam a atacar tecidos saudáveis do corpo. Não se sabe exatamente o que provoca o lúpus. A doença é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, da ordem de 9 mulheres para cada homem. Então, fatores hormonais são bastante importantes, sobretudo relacionados aos hormônios femininos, mas é só um dos elementos. Então, é uma interação entre ambiente, predisposição genética e elementos hormonais também. Os sintomas podem variar de acordo com as partes do corpo que forem afetadas pelo lúpus. Os sinais mais comuns são rigidez muscular, inchaços, vermelhidão na face em forma de borboleta, lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol, febre e cansaço excessivo. Lúpus não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento, em geral, vai ser necessário pela vida toda, mas para a imensa maioria dos pacientes a gente consegue um bom controle de doença. No caso da Ingrid, hoje a doença está controlada. Eu levo uma vida normal, eu trabalho, eu saio normalmente, só os cuidados, com sol, tomar o medicamento na hora certa, continuo tomando, alguns medicamentos, então, e fazendo os exames. No Brasil, são diagnosticados cerca de 18 mil casos de lúpus por ano. Segundo os médicos, uma doença relativamente rara, mas que precisa de tratamento rápido para evitar danos irreversíveis. Por isso, a importância de conscientizar as pessoas sobre a doença. É importante saber que existe e que diante de sintomas como juntas dolorosas, inchadas, lesões de pele, febre, perda de peso, falta de apetite, isso tudo ocorrendo conjuntamente, não deixar o tempo passar, procurar um especialista para saber o que está acontecendo. Uma campanha mundial usa a cor roxa para alertar as pessoas sobre o lúpus. O Senado participa da iniciativa. A cúpula vai ficar assim até o fim da semana. Já existe hoje um movimento organizado de portadores ou de familiares de doenças raras em nosso país para sensibilizar as autoridades. É, portanto, uma resposta do Senado a esse tipo de movimento. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.